que deu, acho que tá dando. Boa noite a todos, desculpem o atraso, a conexão tá meio ruim aqui, mas eu acho que vai dar certo. Então desculpem o atraso, eu acabei de chegar nesse segundo do hospital, acabei de sentar na cadeira aqui, as cirurgias atrasaram hoje à tarde, Então boa noite a todos, sejam bem-vindos. Enfim, gente, primeira coisa, para quem está entrando a primeira vez nessa live, nós fazemos todos os meses, há 20 anos, uma palestra mensal para orientar pacientes e familiares sobre pré- e pós-operatório de cirurgia bariátrica. Tá? Boa noite a todos. Nesse momento de Covid, o mais importante para nós agora é tranquilizar a todos e dizer que na nossa cidade, em Brasília, as cirurgias eletivas todas voltaram. Por quê? Brasília, baixo nível de mortalidade, boa estrutura de saúde, hospitais, graças a Deus, com vagas sobrando. E, acima de tudo, a gente só opera em hospitais onde tem um fluxo de Covid-free. O que é isso? Hospitais onde existem entradas separadas para pacientes com quadros gripais e pacientes que têm outros problemas, né? Então, por exemplo, vamos operar lá no Hospital Brasília. Lá tem uma entrada de pronto-socorro só para quem está gripado e uma entrada para os demais pacientes. Para quem precisa ficar internado, tem um andar só para pacientes com quadros respiratórios e suspeitos de Covid, até confirmar, e outro para os demais pacientes. UTI é a mesma coisa, tem uma UTI exclusiva para paciente com quadros gripais. Tá? Então, eu acho que essa é a principal mensagem, a gente conseguir tranquilizar a todos, dizendo que as coisas estão acontecendo com bastante tranquilidade aqui em Brasília, diferente, infelizmente, de algumas outras capitais. Tá? Outra notícia boa. Agora, no final de maio, o Conselho Federal de Medicina ele soltou uma recomendação para retorno às cirurgias bariátricas, desde que respeitadas todas essas condições locais. Né? Então, na minha cidade está tudo tranquilo, está tudo sob controle, tem um hospital que tenha toda a infraestrutura, volte a operar. E por que voltar a operar os pacientes bariátricos e metabólicos e não esperar mais? Porque nós não estamos falando de um problema de peso, nós estamos falando de uma doença que traz várias outras complicações. Então, por exemplo, se todo mundo começar a perceber todas as estatísticas do mundo inteiro sobre os pacientes que pegaram Covid e que tiveram complicação, aqueles pacientes que precisaram ir para UTI, precisaram ir para respirador, 80% desses pacientes tinham doenças associadas. E a doença mais frequente nesses pacientes, em quase 80%, era obesidade. Né? Mas por que os pacientes obesos complicam mais diante do Covid ou diante de alguma infecção? Porque a obesidade é uma doença inflamatória. As pessoas com obesidade têm uma inflamação crônica causada pela gordura e isso acaba diminuindo a sua imunidade, gerando mais inflamação e mais complicação quando tem, por exemplo, a doença causada pelo coronavírus. A parte disso, os pacientes bariátricos geralmente têm alguma doença. Muitos de vocês vão se identificar lembrando que pré-diabetes, gordura no fígado, refluxo, apneia do sono, diabetes, asma e outras doenças são muito frequentes nos pacientes obesos. E quanto mais doença a gente tem, maiores nossos riscos. Então, toda vez que uma pessoa me liga e pergunta assim, doutor, eu já operei de bariátrica, eu sou grupo de risco? Não, você era grupo de risco, agora você não é mais. E estão tendo várias reuniões online, vários seminários pela web, que estão comprovando que os pacientes bariátricos eles têm um benefício a mais. Por exemplo, o paciente bariátrico operou. Na semana seguinte, glicose, colesterol, pressão já estão normalizando. A maioria dos pacientes diabéticos ou pré-diabéticos deixa de tomar remédio já logo após a cirurgia, porque a glicose já está diminuindo já a partir das primeiras 24 horas. Então, acho que isso é o primeiro ponto. Pacientes bariátricos devam ser priorizados para fazer cirurgia, porque senão você acaba deixando esse paciente no grupo de risco. E outra coisa que vocês vão perceber daqui a um tempo, está aumentando muito a estatística de complicações
das doenças crônicas. Então, as pessoas estão com tanto medo de ir para o hospital que acabam ficando em casa. Então, aquela dorzinha no peito que você iria para o hospital, você não vai porque você tem medo. E muitos pacientes estão infartando em casa e isso está gerando mais complicações, né? Então, mais infarto, mais derrame, mais pressão alta, mais diabetes, mais complicações renais, porque as pessoas estão em pânico de ir ao hospital. Então, como recomendação, eu diria, por favor, não deixem de ir aos hospitais, porque os hospitais hoje têm estrutura em separado para pacientes com suspeita de Covid e para os demais casos, né? Então, isso eu acho que é muito importante, tá? Então, resumidamente, sim, é uma indicação priorizar a cirurgia bariátrica como você priorizaria, por exemplo, uma cirurgia de câncer, ok? Isso eu acho que, dito isso, a gente pode ficar tranquilo e vou dar agora o meu testemunho. Assim que começou a pandemia, nós paramos de atender consultório, paramos de operar e ficamos 45 dias sem atender ninguém, só online, só por teleconsulta, né? E quando a gente voltou a operar no mês de maio, as cirurgias começaram a transcorrer dentro da mesma normalidade de antes. Então eles perguntaram assim, doutor, nessas últimas 4 semanas, né, tivemos complicações? Tivemos pacientes operados que desenvolveram Covid? Não. Graças a Deus, nenhum paciente teve complicação. Todos os pacientes continuaram recebendo alta no mesmo período, a maioria em 24 horas, e a maioria continua se recuperando bem. Até porque todo mundo que já operou sabe que eu sempre falo, depois que opera, a gente não vai para feira, para shopping, a gente normalmente já fica um tempo em casa. Então, mais do que nunca, essa recomendação é válida e reforçada. Operou, foi para casa, primeiras 2 semanas a gente vai ficar em casa. A gente vai sair para quê? Para fazer a nossa atividade física diária, né? Para os pacientes que não operaram, por que a gente fala tanto em atividade física? Porque cirurgia bariátrica e metabólica, ela gera perda de peso, só que infelizmente não é uma perda de peso onde você esteja ficando mais forte e ganhando massa muscular. É uma perda de peso onde você está perdendo muita massa magra, muita musculatura, né? E isso gera um desequilíbrio, isso pode gerar fraqueza, isso pode gerar desnutrição. Então, se o paciente operado ele continua mantendo uma atividade física leve, que a gente recomenda no primeiro mês, né? E está tomando certinho os seus suplementos, não vai ter problema nenhum, né? Então, qual que seria, acho que a primeira mensagem para as pessoas que não operaram, que estão fazendo o seu pré-operatório? Não posterguem seu pós-operatório, operem logo, né? A cirurgia está sendo realizada com bastante segurança e as suas doenças vão melhorar e a cada dia que passa, você depois de operado vai estar saindo desse grupo de risco para as outras doenças, né? E vai estar diminuindo o seu risco de ter qualquer complicação caso você tenha coronavírus, né? Então acho que isso é muito importante, tá? Atividade física diária, chova ou faça sol, não tenham medo, bote a sua máscara, vai para a rua, faz a sua caminhada e siga a orientação de suplementação. Para pessoas que estão em preparo pré-operatório, outra coisa importante, desde o primeiro dia vocês vão perceber que vocês já têm uma suplementação, você tem que tomar vitamina, você tem que tomar proteína. Quando completar 30 dias, a Michele vai aumentar a suplementação, vai começar o cálcio, vai começar o complexo B, vai começar outras coisas. E isso vai durar a vida inteira. Então, não importa se o paciente bariátrico tem 1 mês, 1 ano ou 10 anos de cirurgia, ele continua tomando a mesma suplementação. E lembra, eu preciso fazer um pouco de exercício para manter um equilíbrio corporal, para não ficar murcho e desmilinguido, não ficar fraco. Então, essa, gente, é a principal mensagem, né? Temos que operar e temos que manter uma rotina, né? Já aqueles pacientes que sumiram, operou, não toma suplementação, não faz exercício, esses vão ter algum problema nutricional, é óbvio, né? Então, não tem jeito. Suplementação todo dia e para sempre, né? Eu acho que eu vou começar, inclusive, até para facilitar a vida das pessoas, começar a botar isso por escrito no termo de consentimento, dizendo: assumo o compromisso de tomar suplementação sempre, manter retornos regulares no primeiro ano a cada 3 meses e manter uma atividade física conforme a orientação da equipe. Eu acho que essa é a grande base
da cirurgia bariátrica, e não simplesmente o ato operatório e não simplesmente perder peso. Perder peso não basta, a gente precisa perder peso com equilíbrio, tá certo? Muito bem, vamos ver aqui, começar a responder algumas perguntas. Rosa, Alê, pô gente, obrigado aí pelas perguntas, obrigado pelo carinho de sempre, né? Vamos ver aqui. Enviaram solicitação para participar do vídeo. Vamos ver aqui se eu consigo. Tô tentando, gente. Tô tentando aqui. Nem sempre a gente consegue, né? Olha aqui, ó. A Michele, né? A Michele, nutricionista da equipe, já vai entrar. E a gente vai, daqui a pouco, começar a responder as perguntas. Oi, Michele, tudo bem? Boa noite, tudo bem, doutor? Como vai? Tudo jóia, me cansado. Michele, Correria, né? Eu cheguei faz 10 minutos em casa, cheguei correndo e já abri aqui o celular para a gente começar a conversar. Desculpe o atraso aí, tá? Sabe como Imagina, tudo bem? Graças a Deus, bem. E você? Tudo bem também. Respirar agora, né? Corre. Vai falando alguma coisa aí, ó. Tem uma primeira Vamos lá. Aqui. Eu estava lendo umas perguntinhas aqui. A Juju Torres perguntando: o cabelo cai muito depois da cirurgia? Né? Fala aí. Então, vou fazer uma live sobre queda de cabelo amanhã, hein? É mesmo? Amanhã tem uma live sobre queda de cabelo. Tá todo mundo convidado às 20 horas. Lá no meu Instagram, porque eu tô com dificuldade para acessar o meu Instagram como nutricionista. Não sei, eu vou até ver o que está acontecendo. Aí eu entrei pelo consultório, tá? Beleza. Aí amanhã eu vou falar, mas assim... Diga lá. Não, falando da queda de cabelo, vamos adiantar um pouquinho, né? Gente, 88% do nosso cabelo é proteína, tá? E assim, muitos pacientes pós-operatório têm muita dificuldade com o whey protein. E acaba que vai deixando aquele de tomar o whey protein da forma correta. E isso potencializa a queda de cabelo. Associada a outras deficiências nutricionais que a gente vai ajustando, tá? Então, quando a gente começa a corrigir, paciente que toma proteína direitinho, ele sente menos essa queda de cabelo. Perfeito, perfeito. Então, é uma coisa que era comum no passado, né? Hoje a gente não percebe mais essa queixa das pessoas. Não, só quando a pessoa tem mais dificuldade com a proteína que a gente observa mais, viu? Essa queixa. Tá, então, aproveitando que você falou de proteína, falar uma coisa aqui bem interessante que as pessoas desconhecem, né? Nós adultos, um adulto médio que não é operado, que tem seu estômago normal, seu intestino normal, precisa ingerir algo em torno de 50 gramas de proteína por dia, certo? A gente faz um cálculo a ingestão adequada de proteínas é de 1 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Ideal, tá? Isso depois da cirurgia. Uma pessoa para manutenção. Aí depois da cirurgia, a gente aumenta um pouquinho para 2 gramas, tá? Depende do paciente. Que fica em torno de uma média de 120 gramas de proteína para homem e 100 para mulheres. Então a gente aumenta, porque como tem uma perda de peso importante, né? A gente precisa segurar a massa muscular, que é o nosso grande desafio no pós-operatório. Pois é. Então, pessoal... Então a gente aumenta o suporte proteico maior. Beleza. Então, só para resumir, gente, isso que a Michele está falando, então vamos imaginar, eu não sou operado, eu preciso comer carne, ovo, queijo, eu preciso ingerir proteína, né? Em média, o adulto precisa 50 gramas. Só que depois que a gente opera, a Michele acabou de falar que a nossa necessidade não são mais 50, vai para 120 gramas. Então, o homem e 100 mulheres. Pois é, 100 mulheres, 120 homens. Então, o paciente pergunta geralmente a Michele assim, pô, doutor, agora com o estômago pequeno eu preciso o dobro de proteína do que eu precisava antes? O dobro. Vai conseguir comer tudo isso? Não. Por isso que a vida inteira a gente precisa de suplementação. Então, seja whey protein, proteína da ervilha, do arroz, proteína da soja, do ovo, enfim, precisa ter alguma suplementação de proteína, né? E é isso, gente, que a longo prazo vai ser a nossa grande bengala, né? Porque a proteína, além de te dar uma condição de não perder tanto músculo ou de recuperar massa muscular, a proteína dá saciedade, né? Então, eu vou falar minha experiência de paciente bariátrico, como 12 anos de cirurgia.
a proteína, sempre que a gente está com algum desejo muito grande, ou muita fome, ou muita ansiedade, ou quer comer alguma bobagem, a gente toma o nosso whey protein. E a sensação daquela enchida, aquela saciada, e você deixa de comer uma bobagem. Né? Então, a proteína, além de te dar uma suplementação e uma condição de recuperar a massa muscular, juntamente com o exercício, ela dá saciedade. Então, o bariátrico bem acompanhado é aquele bariátrico que sabe, eu começo a refeição sempre pela proteína. Proteína, né? Primeiro a carne, primeiro o frango, primeiro o peixe, primeiro o ovo, depois uma folha, uma fibra e por último um carboidrato, né? E nos intervalos toma o quê? Proteína como suplementação, né? Como lanche, como intervalo, né? Ou depois da atividade física, né? Depois do treino toma uma segunda medida, né? Então, as pessoas às vezes têm um preconceito de falar assim, não, cirurgia é uma maneira fácil de perder peso, você está buscando o caminho mais fácil. Primeiro comentário, a gente não faz cirurgia para perder peso, a gente faz cirurgia para tratar todas as doenças metabólicas que vêm junto. Pré-diabetes, diabetes, colesterol, apneia do sono, gordura no fígado, maior risco de câncer, maior risco de infarto. A gente faz cirurgia para tratar isso, evitar doenças. As comorbidades. Né? As comorbidades. E a perda de peso acaba sendo um bom efeito colateral. Só que a gente perde peso perdendo músculo. A única maneira de não perder é tomar proteína e ter alguma atividade física regular. Então, aquele preconceito, né, do passado, que todo bariátrico tinha carinha de chupada, cara de doente, né? Isso, na verdade, é um paciente mal acompanhado. É um mal nutrido, né? Mal nutrido. Né? Emagreceu errado, né? Emagreceu, perdeu o músculo e manteve ali a gordura, né? Ou então não emagreceu adequadamente. Exatamente. Aí fica essa cara de desmilinguido. Justamente. Eu queria fazer um outro comentário. Muitas pessoas, depois de operadas, ficam perguntando assim, doutor, quando que eu posso fazer cirurgia plástica? Né? E a pessoa está ansiosa com isso. Nossa, eu quero fazer logo, eu quero tirar essas peles que sobraram. Né? Existe um preconceito no meio entre os cirurgiões plásticos que pensam assim, todo paciente bariátrico é um paciente que tem mais complicação. A cicatrização da pele não é boa, vaza mais líquido, tem mais hematoma, mais seroma, é um paciente desnutrido, é um paciente problemático, né? Por quê? Sim. Porque, infelizmente, a maioria dos pacientes operados não faz segmento. A pessoa acha que operou, perdeu peso e não precisa tomar suplemento, não precisa restabelecer um equilíbrio de massa muscular. E esse paciente... Aí some, né? Exatamente, ele vira pele, osso e gordura. Só sobrou gordura, porque ela só perdeu músculo. Que emagrecimento ruim, né? Péssimo. Exatamente. Então é muito comum, às vezes a gente vê algumas pessoas que estão com aquela carinha murcha, desmilinguida, cara meio de doente, e você vê que essa pessoa não perdeu tanto peso assim. Ela é uma pessoa de 1,60 m, ainda está com 70 e poucos quilos, né? Mas tem cara de doente. Por quê? Ela só perdeu peso às custas de perda de massa muscular, né? Então, hoje, eu estou, inclusive, dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, responsável por a atualização dos estatutos, das recomendações da sociedade, no quesito sobre quando fazer cirurgia plástica, né? Então, hoje, eu julgo muito importante, Michele, que todos os pacientes, antes de passarem pela plástica, eles tenham uma liberação, uma anuência nossa, da equipe, né? Parecer seu, como nutricionista bariátrica, parecer do cirurgião da equipe, parecer da psicóloga. E nesse parecer a gente fala o que para o cirurgião plástico? A gente fala assim, esse paciente foi submetido à cirurgia bariátrica, tal técnica, geralmente o bypass gástrico, há mais de um ano, já está com peso ideal estável há mais de 6 meses, está com uma boa massa muscular, está com menos que 30% de gordura no corpo, fez lá a bioimpedância ou a densitometria de corpo inteiro, e é uma pessoa que apresenta uma boa suplementação. Toma polivitamínico, toma cálcio, toma vitamina D, toma complexo B e toma proteína. Portanto, pronto para operar. Pode operar, né? Só que, infelizmente, aparece um monte de paciente que estava sumido há muito tempo e chega assim, murchinho, desmilinguido, fraco, com anemia, com deficiência de proteína nos exames, né? Falando que
Já fiz a minha plástica. Eu falei, Ah, meu Deus. já fez? Mas como que você fez sem falar com a gente? Ah, doutor, o cirurgião plástico não pediu nenhum parecer da equipe. Né? Então, é outra coisa que a gente precisa falar com bastante firmeza, né? Pacientes bariátricos bem suplementados, bem nutridos, com peso bom e boa massa muscular, não tem problema nenhum. Né? São pacientes que estão acima da média e não vão ter complicações operatórias. Né? Já se o paciente não está bem suplementado, está murchinho, desmilinguido, né? E não faz boa suplementação, a gente não recomenda fazer cirurgia plástica. Né? Então, isso é muito importante. Tá? Muito bem. Sim, vamos lá, vamos falar um pouco com os nossos queridos pacientes que entraram aqui na live. Muito obrigado a todos mais uma vez. Tá? Falamos sobre a sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos sempre, né? E vamos torcer, pessoal, por web, né? A gente nunca consegue falar tudo e nem mostrar com detalhes todos os nossos pensamentos sobre o pré e o pós-operatório. Então, vamos ver se Deus quiser, mês que vem a gente já consegue fazer presencial, né? Vamos ver se a gente já tem essa liberação para em algum lugar onde a gente possa ficar bem espaçado. Nem que eu falei com você, né, Michele, a gente fazer num parque, algum outro lugar. Isso. Então, vamos trabalhar com aberto, né? essa ideia para no início de julho, para nossa primeira terça-feira de julho, que eu acho que vai cair ali dia 6 ou dia 7, a gente vê se a gente já faz todo mundo junto presencial. Tá certo? Perfeito. Perfeito. Muito bem. Vamos ver uma pergunta aqui. Adriana Rabelo. Obrigado, Adriana, pela pergunta. Agradeço ao Dr. Luiz por me devolver a saúde. Era diabética sem controle. Desde que eu operei, nunca mais tomei remédio para diabetes. 10 meses de vida nova. Beijo para você, Adriana. O orgulho é nosso. Tamo junto. Obrigado mesmo. Tá? Legal demais. Isso é bom demais. Cirurgia é para isso e você está fazendo a sua parte. Parabéns. Né? Alguém aqui, a Alê Santos, está perguntando, mini bypass pode explicar? Mês que vem eu juro que explico com detalhes, mas o mini gastric bypass é uma cirurgia onde o estômago, apesar da palavra mini, ele fica maior, mais comprido do que no nosso bypass, a pessoa consegue comer mais quantidade, só que se cria um desvio do intestino muito maior. É que nem aquelas cirurgias antigamente que fica com o intestino curto e que mais comumente a pessoa tem diarreia, tem falta de absorção de proteína, tem mais anemia. E tem um agravante. Nessa cirurgia do mini gastric bypass, infelizmente, existe ainda refluxo de bile para o estômago, podendo causar gastrites crônicas, úlceras e, a longo prazo, aumentar o risco de câncer gástrico. Essa é uma cirurgia que não é regulamentada no Brasil. Né? Existem vários estudos a respeito, existem alguns países do mundo que fazem, mas no Brasil ainda não é regulamentada. Existem alguns pequenos grupos, inclusive um colega nosso, muito sério em Goiânia, que está fazendo um trabalho com acompanhamento desses pacientes, tudo protocolado, comitê de ética, né? E isso, no futuro, a gente vai ter algumas respostas, mas, por enquanto, não é uma cirurgia regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Mas eu, na reunião presencial, eu explico com mais detalhes, tá? Perfeito, perfeito. Serginho, meu corretor preferido, um abraço para você, meu irmão. Obrigado pela presença, tá? Vamos consultar essa semana. Juju Torres, os pacientes bariátricos sempre ficam com excesso de pele, mesmo que com boa suplementação? Eu vou dar uma resposta, a Michele vai falar em seguida. Excesso de pele, para nós, é um sinal de sucesso. Perdi muito peso, naturalmente sobrou pele. Dizia um professor meu, um grande mestre da cirurgia bariátrica, Dr. João Batista Marquezine, meu professor lá em Curitiba, que ele falava, pele é sinal de sobra de pele, pelanca é sinal de sucesso, é sinal que a pessoa perdeu bastante peso. Agora, se por baixo desse excesso de pele tem uma boa massa muscular e a pessoa é bem nutrida, tá tudo certo. Você vai fazer uma cirurgia plástica com excepcionais resultados, tá? Agora, é todo mundo que precisa fazer plástica? Não. Eu, por exemplo, eu fui operado de bariátrica, eu perdi 45 quilos. Eu não fiz cirurgia plástica. Tem uma sobrinha na barriga aqui, mas eu convivo com isso, não é uma coisa que me incomode, né? Já pessoas que às vezes têm um IMC muito alto e vão perder 60, 70, 80 quilos, não tem como não sobrar pele. Por mais suplementação de proteína que você tenha, por mais atividade física que você tenha, você não vai conseguir encher toda essa pele que sobrou. Então, tem que sobrar pele. A pele, desde que a pessoa é bem suplementada e bem exercitada, ela é um sinal de sucesso e daí vai ter um bom resultado com a cirurgia plástica. Alguma opinião sobre isso, Michele, sobre pele?
É justamente isso, depende assim, do tamanho do emagrecimento, que para grandes emagrecimentos, pessoas que emagrecem 80 a 100 quilos, realmente fica um excesso de pele, né? Que é um grande emagrecimento. Mas pessoas que emagrecem menos e têm um hábito de fazer a suplementação, e atividade física, mínimo o excesso de pele, né? Agora, as que não se cuidam, elas têm mais excesso. Aí precisam realmente buscar alguma ajuda se estiver incomodando. Joia. Ana Moura, doutor Luiz, excelente profissional. Obrigado, querida. Obrigado, minha obrigação. Tá? Fico feliz por vocês seguirem as nossas orientações e aguentarem nossa chatice. Isso é crença pessoal, sabe? Talvez por eu ser operado e a gente já ter sentido na pele o que é se ficar meio fraco, desmilinguido, talvez eu leve mais a sério isso e capriche mais nessa questão de entender que a gente precisa readquirir um reequilíbrio corporal. E só perder peso não gera equilíbrio, né? Então, muito importante isso. Obrigado aí pelo cuidado, comentário. Né? É que o problema é que é o preconceito da obesidade, né? As pessoas acham que a obesidade não é doença, que é só um problema estético muitas vezes, e acham que só perder peso é o suficiente, que a gente não precisa gerar esse reequilíbrio, né? Muito bem. Uhum. Jacimara Gonçalves, obrigado, querida. Boa noite, bem-vinda. 12 anos depois ainda achou que foi uma super sábia. Fabiola Gato, Fabiola, beijo para você, querida. Bom te ver aqui. Serginho Taz, tamo junto, meu irmão. Tamo junto essa semana. A Daniela Ferreira Miranda escreveu aqui sobre o sleeve, né? Sleeve, em inglês, quer dizer manga, né? É uma cirurgia que se chama cirurgia de manga gástrica, porque o estômago fica no formato de uma manga de camisa, ele fica um tubo estreito. Sim. O nome correto é gastrectomia em manga ou gastrectomia vertical, né? E é uma cirurgia que faz parte da nossa rotina. A maioria é bypass, mas alguns pacientes fazem gastrectomia com bons resultados. Operam sim, né? Só que essa cirurgia que só mexe no estômago, que não mexe no intestino, ela não altera tanto a absorção dos nutrientes, nem os bons nem os ruins. Então, quando a gente tem muita doença metabólica, muito diabetes, muita hipertensão, muitos outros problemas, o desvio intestinal é importante. Mas juro que explico na palestra próxima, que vai ser, se Deus quiser, essencial, né? com mais detalhes, tá? Sérgio, você está perguntando que prazo médio de recuperação para academia e trabalho. Então, nossa rotina é assim. Primeiro, antes da cirurgia, acho que isso vale para todo mundo, é mais importante. O que é preparo para a cirurgia? O teu convênio vai te exigir 5 pareceres, por escrito. Um papel do endocrinologista dizendo que você tem os critérios do Ministério da Saúde. Tem IMC maior que 35 e doenças associadas, tem obesidade há mais de 5 anos e já fez tratamento e não deu certo e voltou a engordar. Então, o endocrinologista precisa escrever isso comprovando para o plano. Segundo, o plano tem um parecer do cardiologista e do pneumologista dizendo que você tem condições de cirurgia e que é um papel da nutricionista e da psicóloga dizendo que você está preparado para a cirurgia. Basta ter papel? Não. Basta. O que precisa realmente no pré-operatório é a pessoa... A mudança, né? A Michele vai corrigir teus problemas, tuas deficiências nutricionais. Já vai começar a suplementar vitamina D, que todo mundo tem falta, cálcio. Vai orientar você a fazer uma dieta para desintoxicar, desinchar, para já melhorar a glicose, hipertensão, apneia, desinchar as pernas, dar uma desintoxicada, e todo mundo vai perder 5% do peso e já vai fazer uma atividade física leve. Então, preparo para a cirurgia estou melhorando a saúde, estou desinchando, estou desintoxicando, e lá na minha casa a gente já começou a comer mais comida. A família inteira já está com uma compra de mercado diferente. Isso é preparo. Burocracia, você tem papel. Eu não quero papel. Eu quero que vocês estejam fazendo efetivamente um bom preparo. A avaliação do cardiologista é obrigatória para todo mundo? Pelo convênio, sim. Para nós, do ponto de vista médico, a partir de 40 anos para frente, precisaria. Abaixo disso, conforme cada caso. Mas a gente pede para todos. A avaliação de pneumologista. Para nós médicos, só para quem tem asma, teve tuberculose ou tem doenças pulmonares graves, crônicas, né? Por convênio, ele cai de todos. Né? Então, é diferente burocracia de preparo médico. Não adianta a pessoa simplesmente ter os papéis e não ter perdido um pouco de peso, não estar seguindo a orientação nutricional da Michelle. Então, isso é o mais importante, tá? Daí você preparou para a cirurgia. Perdeu um bom peso, melhorou a glicose, melhorou a pressão, está em condições, vamos operar. Operou, geralmente hoje o paciente com 24 horas está de alta. No mesmo dia da cirurgia, no final do dia levantou, caminhou, está tudo bem.
No outro dia começa a tomar uma água, de tarde toma uma água de coco e vai embora para sua casa, né? A Uhum. Michelle já passou uma receita para você na consulta de pré-operatório com os suplementos que você vai usar no primeiro mês, que geralmente são mastigáveis, né? A gente não receita comprimidos para engolir inteiro no primeiro mês. E nesse primeiro mês, Sérgio, atividade física são caminhadas. Vou caminhar meia hora de manhã, meia hora à tarde, naquele sol de criança. Num tênis, short, camiseta, num passinho mais acelerado, levo suco, levo água de coco para ter energia. Completou um mês de cirurgia, você vai voltar a fazer apenas uma caminhada por dia, só que daí você vai começar a fazer alguma coisa com peso. Lembrando, nesse primeiro mês, a pessoa perde em torno de 10% do seu peso. Então, eu pesava 130, eu vou perder 13 quilos em média. Só que o grosso do peso que foi embora nesse primeiro mês foi músculo e líquido. Uhum. A pessoa está mais desinchando do que efetivamente emagrecendo. Então, ela precisa começar com Exatamente. 30 dias alguma atividade de musculação para não perder tanto músculo e devagarinho começar a recuperar. Tá? Então, Sou massa magra, né? atividade física com 30 dias, academia, desde o primeiro dia caminhada. Atestados, afastamento de trabalho. Profissionais liberais e profissionais seletistas e autônomos, mínimo 15 dias. Tá? Por que Uhum. eu falo profissionais autônomos e CLTistas? Porque o funcionário público ele tem uma facilidade, ele pode tirar 30 dias direto, sem problemas de ter que ir para o INSS. Né? Então, 15 dias é o mínimo necessário, 3 semanas, bom, 4 semanas seria perfeito. Eu voltei a trabalhar com 10 dias depois de operado, foi muito pouco, porque a gente está ainda meio fracão, a gente está tentando se adaptar melhor à dieta, e você entra na correria, a sopinha já não desce redondo. Né? Então, ideal, um mês. 3 semanas bom, 2 semanas o mínimo necessário. Né? Então, na prática, eu falo Seria uma assim, rotina também, né? Depois de 21 dias, a gente começa a inserir uma rotina, né? Então, é importante esse primeiro momento em casa, que você já começa a comer na hora, já começa a aprender, né, a comer melhor. o que a Respeitando o Michelle está horário, o meu testemunho como paciente operado, o que a Michelle está falando é que quando você está em casa sossegado, tomando teu suquinho na hora, tua sopinha na hora, tudo desce muito redondo, a gente não tem entalamento, não tem nada. Agora, se você está agitado, correndo, pilhado com a preocupação e trabalho fala. dia a dia, você já não tem o tempo de comer com calma, você acaba comendo mais rápido, daí já é desconfortável. Você passa o horário da É, proteína, passa o horário da caminhada. Então, esse primeiro mês é bem importante. 15 dias mínimo, 3 sim, semanas pelo menos, tá? sim. Ok, Sérgio, respondido? Muito bem, vamos adiante. Jace, beleza, legal, vamos à frente. O senhor pode falar da gastroplastia endoscópica, Aline Medeiros, né? É um outro procedimento também não regulamentado no Brasil, que não faz parte do rol da ANS. Então, você jamais vai conseguir fazer um procedimento desse com uma indicação formal e nem com liberação de planos de saúde, porque ele não é protocolado, ele não é regulamentado no Ministério na Agência Nacional de Saúde, né? Existem alguns Hum, trabalhos sendo feitos em centros de ensino, né? Os resultados preliminares, e na clínica privada já tem alguns endoscopistas fazendo. Qual que é o problema? Existe um viés, porque nós, equipe bariátrica, temos a Michele, tem a Patrícia, a psicóloga, tem as demais psicólogas da equipe, tem a Andréia, tem sempre outras nutricionistas acompanhando o paciente. E quando você faz um procedimento de uma endoscopia, nem sempre você vai ter uma estrutura de equipe, né? E, é. infelizmente, a gente não tem ainda material suficiente de longo prazo, estudos de longo prazo, para dizer o benefício, né? Para nós, os poucos casos que a gente teve contato, infelizmente o resultado não tem sido bom, né? As perdas de peso são pequenas, porque por endoscopia eu não consigo fazer um estômago bem estreitinho, porque o nosso estômago Uhum, está colado no baço, está colado no pâncreas, e por cirurgia eu descolo desses órgãos e consigo reduzir o estômago. Por endoscopia não dá uhum, para, né, descolar dos outros órgãos. Então, infelizmente, os resultados são sim. muito limitados ainda, tá? Vamos ver aqui. Sérgio, ficou claro, que bom. Jubileia, boa noite, querida, bem-vinda. Né? Chato, de jeito nenhum, você não é chato. Pô, obrigado. Eu sou, então, eu sou exigente. Obrigado. Né? Criterioso e empático, pensando no melhor para o paciente. Isso é verdade, concordo com você. Obrigado pelo carinho, pelo retorno. Né?
Ana Renata Moura, me lembro até hoje do copinho de água servido pelo Dr. Luiz antes da alta hospitalar. Pô, legal, Renata. Obrigado, querida. O que a Renata falou de copinho? A Michele fala para vocês. Não, depois de operado, se entrar alguém no teu quarto, não tome nada, não aceite doce estranho. Não beba nada, não coma nada, porque, né? Porque o primeiro gole de água que você for tomar no hospital é o Dr. Luiz que vai te dar. E esse é o nosso combinado. Por que eu insisto nisso? Porque, eu vou dar um exemplo. Esses dias a gente foi operar num hospital e a paciente me ligou assim, doutor, passaram aqui o pessoal da hotelaria do hospital me oferecendo um bombom, dizendo que é uma cortesia do hospital. Eu assim, pelo amor de Deus, não coma bombom, você está recém-operado. Você pensa, né? Olha só. E às vezes acontece de entrar a copeira por engano, trazendo uma sopa, um suco, uma comida sólida. Não, teu médico que mandou. Né? Gente, não aceitem comida. O nosso combinado é o primeiro gole de água que você for tomar depois da cirurgia, que vai ser no dia seguinte, o nosso combinado quem libera o doutor. Né? Sai da minha mão. Boa lembrança aí, Ana Renata. Obrigado, querida. Isso aí é coisa que ajuda muitos outros, né? Mas eu vou falar para todo mundo antes da cirurgia. Né? Sandra Luísa Ramos, depois de 8 dias meu intestino colou e dobrou, voltei para o centro cirúrgico, tiveram que abrir, mesmo assim não me arrependo, qualidade de vida e saúde. Né? Sandra, não sei aonde você operou, como foi, que técnica foi, mas enfim, né? Quando você opera e muda a posição do intestino, você pode ter dobras, pode ter aderências. É frequente? Não, é pouquíssimo frequente, né? E quando você descobre isso logo nas primeiras horas, feliz do paciente que tem uma equipe sempre à disposição, né? Isso é fácil de resolver por própria videolaparoscopia. Então, isso, graças a Deus, a gente não tem hoje em dia... Se você for perguntar assim, doutor, qual que é a chance que eu tenho de morrer fazendo cirurgia bariátrica? Infinitamente menor do que a chance que você tem de morrer antes de operar. Porque antes de operar, você está no grupo de risco cardiovascular. Mais trombose, mais embolia, mais infarto, mais derrame, mais morte súbita. E depois da cirurgia, isso vai diminuindo dia a dia. E estatisticamente respondendo, baseado em artigos científicos, qual que é o risco médio de mortalidade de cirurgia bariátrica em pacientes que foram preparados por uma equipe? 0,1%. Menor do que uma cirurgia de vesícula, menor do que uma cesariana. Ou seja, então, né, sem comentários. Realmente, todo mundo tem medo, né? Todo mundo morre de medo. De operar, todo mundo tem medo, mas a gente tem que ter mais medo, no nosso caso, de manter as doenças metabólicas. Eu sempre falo isso no consultório, quando eles apresentam medo. Muito bem. Vamos lá. Meus doutores, beijos também, Mari. Fiz a minha cirurgia, Sandra Luísa, um abraço para você, tudo de bom, que bom que você está bem, que bom que resolveu o seu problema. Emociona esse primeiro gole de água, kkk. Lu Vasque, né? Pô, obrigado, isso é legal, que bom. É uma ansiedade, mas é um prazer, né? Quando a gente fica umas horas sem beber, faz falta, a gente dá mais valor, né? E é o primeiro gole do resto da nossa vida. Bacana. Vamos adiante. Copinho, depois de todos... Dix Music, eu não sei quem é, mas enfim. Depois de todos os laudos, quanto tempo demora mais ou menos para operar? Com todos os laudos em mãos, a Simone lá no consultório, ela vai fazer a papelada para dar entrada no plano de saúde. Né? Depois que dá a entrada no plano de saúde, de acordo com cada plano, o tempo varia de 15 a 30 dias. O tempo máximo que um plano de saúde tem para dar liberação são 21 dias úteis. Né? Isso é regulamentado pela ANS. 21 dias úteis vai dar um mês. Né? Só que alguns liberam antes. Né? Então, em média, quanto tempo depois que consegue operar, depois que deu entrada, que tem todos os laudos em mãos? Um mês. Então, já demorou um mês, pessoal. Né? Meu testemunho, quando eu operei, fiz a minha primeira consulta dia 3 de janeiro de 2008 e operei dia 27, 24 dias depois. Nesses 24 dias, eu perdi 5% do peso, que a gente perde no começo, né? Os primeiros 10, 15 dias. Fiz a avaliação nutricional, psicológica, fiz endoscopia e avaliação cardiológica. E operei. Eu não precisei esperar plano de saúde porque eu não tinha plano de saúde. Eu tive que operar particular, né? Então, se fosse plano, ia demorar mais uns 15, 20 dias a mais, né? Mas ainda assim, eu operaria antes de 2 meses, né? Então, planos grandes, a pessoa consegue fazer seus exames, suas consultas e ter seus laudos em 30 dias. Mais 30 para operar em média 2 meses.
começou a passar disso, é que nem você ter um câncer e começar a demorar para operar. A gente já começa a ficar um pouco angustiado, principalmente para quem já tem mais comorbidades. Eu tenho bastante diabetes, bastante pressão alta, bastante apneia, bastante doença. É um paciente que tem que ser priorizado e operar antes, né? Com certeza. Vamos lá, vamos lá. E quem tem hernia, Aline, e quem tem hernia umbilical, tem alguma restrição para a cirurgia? Nenhuma, né? Hérnias de parede abdominal, elas às vezes são tratadas no mesmo momento, às vezes operadas depois que a pessoa já está magra, dependendo do tamanho da hérnia, né? Então, ou corrige no mesmo tempo, ou corrige depois, mas não impede a cirurgia em absoluto, tá? Maria José, boa noite, doutor. Vou fazer a cirurgia com o senhor. Tenho refluxo gástrico e gostaria de saber como fica essa questão após a cirurgia, né? Cirurgia bariátrica é uma potencial, o bypass gástrico, em especial, é uma cirurgia potencialmente anti-refluxo, porque a gente cria um estômago pequeno que já não tem mais acidez e desvia toda a bile mais ou menos 1 metro lá para baixo. Então não tem mais bile, mais ácido para voltar ao esôfago. Segundo, com o emagrecimento, diminui o tamanho da barriga, diminui a pressão que estava empurrando o ácido para cima. Então, 99,9% dos pacientes falam assim, doutor, nunca mais tive azia depois que eu operei, né? Então, isso é uma bênção, graças a Deus, né? Então, mais uma coisa que melhore. E se a pessoa tem hérnias de hiato grande, quando o estômago subiu para dentro do tórax, a gente corrige durante o mesmo momento, no mesmo ato operatório, junto com a bariátrica, né? E lembrando que a Michelle ajuda todo mundo com a dieta emagrecer antes da cirurgia, a azia também já começa a melhorar antes. Certo, Michelle? Certo, com certeza, a gente começa a melhorar. Melhorando essa alimentação, não tem azia mais, né? A Dani aqui, Dani Rangel, dizendo que fez abdômen total, não tem mais gordura no fígado. Amém. Agradeço ao doutor e a Michelle, 2 queridos maravilhosos profissionais. Obrigada, Dani. A gente agradece. Legal, bacana. Beta Moura, e quais são as restrições para a cirurgia? Um abraço para você também, Beta. Você não tem nenhuma contraindicação absoluta. Você tem algumas contraindicações relativas, né? Extremos de idade geralmente geram alguma contraindicação, né? Você tem no Brasil hoje uma indicação que vai dos 16 aos 70. Acima dos 70, geralmente a gente já não opera mais. Abaixo dos 16 é raro, né? Então, já seria uma restrição. Contraindicação absoluta, quando o cardiologista fala assim, olha, o coração é muito fraquinho, ele tem uma insuficiência cardíaca muito grave, é melhor não operar. Então, existem algumas exceções, assim, né? Mas, em geral, como a gente está tratando de doença, é a mesma coisa que se fala assim, doutor, eu tenho um câncer de mama, qual seria a contraindicação? Por que eu não deveria operar? É muito raro. O benefício da cirurgia geralmente suplanta todas as possíveis limitações. Raríssimo tem alguma contraindicação absoluta, né? Mas geralmente extremos de idade são uma contraindicação, tá? Muito bem, vamos lá. O Dayana está perguntando aqui quanto tempo dura a dieta líquida. Em torno de 20 a 25 dias, tá, Dayana? É uma líquida progressiva. Então, é caldos mais ralos na primeira semana, depois a gente fica com consistência de um mel, depois uma papa de bebê, tá? Uma líquida mais grossinha, que muitos chamam de pastosa. Esse é os primeiros 20 a 25 dias que vocês passam. Muito bem. E daí, quando está completando 1 mês, volta com a Michelle, vai passar para a dieta sólida, né? Daí já começa a comer carninha moída de frango desfiado, não é? É. Muito bem. O Dix aqui de novo. Eu já tinha até perdido o peso que o senhor tinha falado. Acabei engordando novamente nesses dias em casa, né? Por causa da quarentena. A pessoa que estava fazendo minhas refeições parou de fazer. Pô, meu caro, eu sei que é difícil para todo mundo. Vou dizer que até eu engordei nessa quarentena. E daí, agora eu consegui perder. Já perdi 2 quilos semana passada. Mas também tem jeito. A gente ou fecha a boca, às vezes toma um remédio para diminuir a ansiedade, aumenta um pouquinho o passo na caminhada, na atividade física. Perda de peso é uma segurança pro paciente, né? Então, logicamente, não conseguiu perder tudo que a gente pediu. A Michelle tem algumas artimanhas. Ela vai te dizer, vou te dar um suplemento a mais de proteína, vou te dar uma vitamina e vamos fazer uma dieta ajustar a alimentação. Tem jeito, né, Michelle? Aqui tem, com certeza. A gente entra com intervenções diferentes para a gente ter resultados diferentes, né?
Exato. Ok, tem um Edu Nogueira aqui falando, minha bateria acabou, não sei se foi respondida a minha pergunta, desculpe. Ferritina acima de 1000 pode ser caso de cirurgia? Geralmente está relacionado à Nossa, inflamação, né? essa resposta eu dou fácil, porque eu tinha isso, né? Eu, antes de É, operar, eu era diabético, eu tinha esteatohepatite, uma inflamação no fígado que já tinha todas as enzimas hepáticas alteradas, tinha colesterol de acima de 300 e eu já tinha aham. ferritina de 1000, né? Ferritina não obrigatoriamente quer dizer que você tem excesso de ferro no corpo. Pode ser, mas no caso do paciente obeso, geralmente quer dizer tenho muita inflamação no corpo. É. Isso quer dizer o quê? Indicador inflamatório. Eu tenho obesidade, eu tenho muita inflamação, a ferritina aumenta. E depois que opera, ela cai, né? Então a minha É, ferritina que essa já chegou a normalizar, né? passar de 1000, hoje está lá em 60, 70, tá? Então, gente, Uhum. a ferritina faz parte do processo da doença metabólica e da obesidade e vai melhorar, não, muito pelo contrário, não é contraindicação, ela acaba sendo mais uma indicação para a cirurgia, tá? Sim. Nesta pandemia, como evitar a ansiedade e ter ganho de peso? Daí, Michele, como que não engordar na pandemia? Conta lá. Essa sobrou para mim, né? O problema é essa ansiedade, né? As pessoas estão muito ansiosas. E a ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. E o que eu digo assim? A gente não tem controle do que vai acontecer daqui a meia hora com a nossa vida, né? A gente só tem controle do hoje, do agora. Então, assim, controlar essa ansiedade, terapia, né? E melhorar a alimentação. Uma alimentação cada vez mais limpa, melhor, menos industrializados, aditivos, corantes, conservantes, né? E tentar fazer algumas coisas que de lazer mesmo, uma leitura, uma caminhada, tudo para aliviar essa ansiedade ai, meu Deus. Olha que susto, você tivesse caído. Voltou. Desculpa. Ah, para aliviar essa ansiedade para a gente e evitar não colocar na comida, né? Outras atividades para não descontar na comida. Eu acho que, infelizmente, a pandemia gera essa ansiedade na gente, mas a gente tem que ter rotina, né? Com Ligar para a certeza. Michele, antecipar a consulta e mudar a dieta, aumentar a suplementação de proteína e entender, eu tenho que fazer exercício todo dia. Não tem como Tá. fugir disso. E regras básicas. Eu estou proibido de ingerir álcool e açúcar. Ponto. Isso já é um primeiro caminho. Se eu não ingerir açúcar, Sim. farinha de trigo e álcool e focar minha dieta na proteína e na fibra, a coisa já é um primeiro caminho, né? A gente tem que estabelecer, Sim. infelizmente, algumas restrições, algumas imposições, né? Infelizmente, né? Doutor, Ah, nosso tempo aqui, nossa live pode cair em poucos minutos. Vamos sair um pouquinho, a gente salva essa live para a gente aproveitar essas informações. Aí a gente combina com todo mundo de entrar novamente e fazer novas perguntas. perfeito. Pessoal, então, aqui no Instagram Para só a tem gente, pra uma gente não hora. perder essa live, deixar salva para vocês, se de repente vocês quiserem ouvir novamente uma resposta, né? Perfeito. Então Tudo vamos bem? terminar essa live, que ela está quase vencendo a uma hora do Instagram. A gente salva ela Isso, e a gente vamos abrir uma salva. segunda live e começamos de novo. Daí a gente volta a responder Isso, algumas coisas. aí vocês fiquem aqui com a gente vai responder um monte de coisa para vocês, é por causa do tempo. Beleza. Então, encerrando agora, voltamos em 2 minutos. Até já. Isso. Todo mundo volta, hein? Adicionar a Michele de novo. Acho que a Michele vai conseguir entrar de novo agora. Eu já coloquei adicionar aqui o espaço Viver a Michele. Eu acho que ela já está. Daqui a pouco ela consegue entrar com a gente aqui, tá? Muito bem. Vamos responder pergunta aqui. Patricinha e nem tanto. Pô, gostei do nome. Lembra de mim? Fizemos a cirurgia há 9 anos. Estou ótima. Amém. Então apareça para ver você, para a gente ver os exames e ver a suplementação, tá? Falando em retorno, gente, não importa se a gente tem 1 mês, 1 ano, 10 anos de cirurgia, se por algum motivo da vida a gente acabou perdendo o segmento, né? Só ligar para as meninas no consultório, liga para a Rosana, liga para a Simone, elas vão dar para vocês o pedido dos exames, vocês fazem os exames, não deixem de passar primeiro na Michele, que ela vai já ajeitando a dieta e a suplementação em função dos exames, e depois vão na gente, né? Então, algum dos médicos da equipe vai atender vocês. Eu já peço desculpas porque a gente tem alguns milhares de pacientes nesses 20 anos, e vai ser impossível que eu consiga atender todo mundo, mas vai estar eu, vai estar o doutor Bruno, a doutora Paula, o doutor Luiz Flávio, alguém vai atender vocês, e eu vou estar lá.
Pode passar, me dar um abraço, mesmo que não seja eu que não esteja atendendo. Eu estou na sala ao lado, pode entrar, estão autorizados. E vamos lá, me dar um oi. Tá bom? Muito bem. A Michelle está tentando entrar, mas eu não... Ela não está aparecendo o pedido dela? Apareceu, eu já coloquei adicionar a Michelle. Eu já coloquei adicionar, Michelle. Se estiver me escutando aí, Espaço Viver lá, manda uma solicitação de novo, que eu vou ver se eu consigo adicionar de novo, porque na primeira eu já adicionei. Vamos ver aqui. Estou tentando, gente. Desculpa aí que essas falhas de conexão às vezes dão um problema. E dão em todas as plataformas. Não tem jeito. A gente está numa fase agora que está tendo bastante esses seminários pela web e sempre dá uma travada, sempre dá uma falha, né? Desculpa aí se eu não consegui responder a todos. Estamos tentando. Marilu, doutor Luiz, meus exames estão prontos. Ligue para a Simone e fale, meus exames estão prontos. Fale para a Rosana, estão prontos, que elas vão levar vocês para o consultório, tá? Com certeza. Não vai ter atraso nisso, não, tá? Espaço Viver, aqui, Michele. Ok. Aguardando, ó. Eu coloquei adicionar de novo, Michele. Espaço Viver Nutrição. Vamos ver se agora dá certo. Coloquei igual da outra vez aqui. Adicionar. Gislene Zocatelli. É obrigatório perder peso para fazer a cirurgia? Sim. Todo mundo deva desinchar, desintoxicar, melhorar um pouco a sua saúde para fazer cirurgia. Isso é porque é bariátrico? Não, isso é porque você tem algum grau de obesidade. E para fazer qualquer cirurgia, não importa se é cirurgia de ovário, de útero, de estômago, de intestino ou qualquer outra, perder peso aumenta sua segurança e diminui seus problemas de má circulação, trombose, embolias numa anestesia, para você fazer qualquer cirurgia. Às vezes você tem até mais risco para fazer uma cirurgia de útero, que cirurgias pélvicas têm mais tromboses do que cirurgias do aparelho digestivo superior, alto, né, que é estômago, né? E mais importante ainda é você perder peso para fazer cirurgia de útero, e não especificamente a bariátrica, tá? Então, sim, todos os pacientes, isso é uma recomendação internacional, pacientes que têm o IMC até seus 40, 45, no mínimo 5% do peso, tá? E acima disso, 10%. Então, os pacientes com IMCs muito altos, acima de 50 em especial, devem perder 10%. Daí tem que ser uma perda maior, tá? E diria mais, nenhum paciente deva se submeter à cirurgia sem isso. Então, se às vezes fala assim, doutor, fui em algum médico, em alguma equipe que não pediu para perder peso, falou que não precisa, algo está errado, porque isso é uma segurança para você, tá? Bem importante. Então, preparo para a cirurgia, já estou perdendo peso, já estou comendo certo, já mudei a compra do mercado, já estou fazendo um pouco de atividade física, já estou mudando o meu mundo, meus horários, minha alimentação, estou recarregando comida para o trabalho. Já virei marmiteiro, lancheiro, não preciso mais, não estou mais comendo coxinha, pastel, pizza, nuggets, já estou comendo mais arroz com feijão. Isso é preparo para a cirurgia. Muito bem, boa noite, Josias, Tânia Mara, bem-vindos. Vamos ver quem tem mais de pergunta aqui. Putz, a Michelle não deu certo ainda, né? Que pena. Daniela Ferreira, preciso perder 40 quilos. Na verdade, ninguém precisa, não é assim. A gente tem que estabelecer metas, né? Pacientes bariátricos vão perder entre 70% e 80% do excesso, né? Daí a pergunta da Daniela aqui, como garantir a máxima perda de peso com o sleeve? Cirurgias que geram menos resposta metabólica, como o sleeve, precisam ter mais suor e mais lágrimas, né? Se o sleeve naturalmente perde menos peso que o bypass, eu vou precisar comer menos e fazer mais exercício, ter mais capricho ainda na alimentação e na atividade física, não vou poder me dar tantos deslizes, né? Vou ter que demorar mais tempo para poder me dar alguns luxos, tá? Isso vale para qualquer cirurgia, na verdade, tá? Rafael Martins, forte abraço para você também, meu irmão. Obrigado, tá? Espaço Viver, Michele aqui.
De novo, aguardando espaço viver. Coloquei transmitir ao vivo. Vamos ver se deu certo. Seu João, doutor. Ai, deu certo. Amém, Jesus. Que bom, que bom. Mas parece que tem um tempo que o Instagram expira o convite se não aceitar, se demorar para aceitar um pouquinho, entendeu? Pode Acho ser. que na hora que... eu li que o convite expirou. A tua imagem está congelada, mas a gente está te escutando bem, Michele. Tá? Tá, mas tá tudo bem. A Alê Santos entrou, obrigado. Lari Gaspar, bacana, bem-vinda. Glaucinha, bem-vinda. Flávio. Alguém me fez uma pergunta aqui que eu perdi agora. Acho que era sobre varizes. Deixar um abraço pro doutor Erickson, que estava aí também, né? Não sei se ele ainda tá. Um abraço, doutor Erickson. Quanto tempo, saudade, viu? Um abraço. Ele falou que tem alguns que fazem bariátrica que fica feio. Ele estava falando para mim, mas, meu amigo, importante é que eu emagreci. Fiquei saudável, sou ex-hipertenso, ex-diabético, tá? Só uma figura, né? Vamos lá, vamos lá. Leila, irei fazer cirurgia dia 25, receosa quanto ao coronavírus? Então, Leila, ontem um seminário na web com cirurgiões bariátricos e membros do Conselho Federal de Medicina. Conselho Federal de Medicina, no dia 21 de maio, protocolou uma recomendação, tá, para todo o país, dizendo: voltem a fazer cirurgia bariátrica, desde que seus hospitais e suas cidades tenham estrutura. Pô, eu estou num pandemônio, minha cidade e meu hospital está lotado, não tem vaga de UTI, está tendo um monte de mortalidade por Covid. Eu vou operar? Não, não vou fazer cirurgia eletiva. Não, eu estou numa cidade onde a taxa de mortalidade é muito baixa. Meu hospital tem um fluxo de Covid separado dos demais pacientes. E eu sou paciente bariátrico, eu sou prioritário. Eu sou prioritário por quê? Porque obesidade é uma doença onde as pessoas têm, em média, 40 vezes mais riscos tromboembólicos. São pessoas que têm mais infarto, mais derrame, mais trombose, mais embolia, têm mais diabetes, mais hipertensão, mais apneia do sono, mais gordura no fígado, mais doenças que aumentam o seu risco para complicar diante de qualquer infecção, inclusive o coronavírus. Então, os pacientes, eu já falei no começo isso, em todo o mundo, em todas as estatísticas de coronavírus, naqueles pacientes que tiveram que ir para o respirador, que complicaram, a maioria tinha algum grau de obesidade, né? Então, pelo contrário, eu tratar a obesidade e melhorar as doenças metabólicas num ambiente seguro é muito mais seguro para mim do que continuar como eu estou, tá? E vou dizer mais. A gente em Brasília, a gente parou desde o dia 15 de março, tá? A gente parou de trabalhar. Ficamos aí 45 dias sem atender ninguém, sem operar ninguém. E se a gente tivesse continuado operando? Talvez tivesse sido melhor para a maioria dos pacientes. Porque, infelizmente, como eu falei no começo, aumentou o infarto, aumentou o derrame, aumentou a trombose, aumentou a embolia, piorou a diabetes, piorou a insuficiência renal, porque as pessoas começaram a ficar com pânico de ir ao pronto-socorro, né? Então, e ficou um ambiente seguro, né? Tudo parado. Essa é a nossa baixa circulação, né? Tudo fechado. Você vai entrar no hospital, o hospital te dá uma máscara. Você vai entrar no hospital, você troca a máscara. Você usa álcool o tempo inteiro. As pessoas são todas com equipamentos de proteção individual, com máscaras plásticas, com aventais. As salas de cirurgia têm um fluxo de ar para não sair o vento de dentro para fora, que é o fluxo negativo, que é a pressão negativa. A gente usa filtro obrigatoriamente de entrada e de saída do ar no abdômen do paciente, para entrar um ar limpo e sair um ar limpo, não ir nada para o sistema. Então, a gente tem tantos cuidados hoje que a coisa está infinitamente mais segura. Né? Se tiver um problema é na rua, né? Na padaria, se tiver um problema é no mercado, né? Não é no hospital. A gente precisa, sim, antes da cirurgia, a gente está tranquilo na nossa casa, sem estar indo para a feira, para o shopping, fazer os exames que a gente pede. Hoje o protocolo dos hospitais, a maioria dos hospitais é fazer o exame do coronavírus 3 dias antes da cirurgia, né? Ter a orientação dos acompanhantes para não ficar trocando de acompanhante, entrando e saindo gente diferente do hospital, ficar um só, tá? E operar o mais breve possível, né? Então, os fluxos estão bem regulamentados, tá? E a coisa está acontecendo bem, tá? Então, Leila, 25/6, estamos juntos, você vai ver, depois a gente vai conversar sobre isso, você vai ver como vai ser uma coisa muito boa na sua vida, tá? Teve uma pergunta da Heloísa aqui, se os profissionais estão fazendo os testes. É ideal que faça a cada 15 dias, né? Os profissionais de recomendação, né, doutor? Eu faço toda semana, né?
entendeu? E eu vou lá vou pro agarrão, estou fazendo toda semana lá, e quando lá está demorando, eu faço particular. Né? Eu já fiz 3 testes de PCR e um de sorológico do sangue, né? Até agora todos negativos. Tá? Então, para nós também, nossa responsabilidade é sempre estar comprovando isso. E, diante de qualquer gripezinha, eu vou e faço o exame de novo, mesmo que já tenha feito na mesma semana. Tá? Sim. Então, graças a Deus, estamos todos bem, todos da equipe saudáveis. Né? Nesse tempo de pandemia, é obrigatória a presença de acompanhante na cirurgia? Avelar Mendes Brás. Né? A presença de acompanhante não é obrigatória. Né? É recomendável para você ter uma pessoa que te ajude no primeiro dia a se virar, a sentar, levantar, a caminhar, mas se não tiver, a gente pede para alguém da enfermagem fazer esse serviço. Tá? Então, não é obrigatória, mas dentro dos acompanhantes existe um limite. Tem que ser pessoas maiores de 16 anos, menores de 60, é o protocolo do nosso Hospital Brasília. Cada hospital tem o seu protocolo e pede para ficar só um acompanhante e não ficar trocando vários acompanhantes. Tá? Acho importante ter, mas não é obrigatório. Juliana, boa noite, bem-vinda. Tem alguma pergunta que você queira responder, Michele? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Como lidar com a ansiedade? Tá. Tem alguma pergunta? Heloísa da Mata. Na verdade, se estão sendo testados, eu não entendi, Luísa, quem está sendo testado? Os pacientes, depende do hospital. Alguns hospitais sim, alguns hospitais não. Agora, nenhum hospital aceita paciente, nem nós operamos ninguém que esteja com quadro gripal. A pessoa tem que estar 100% de saúde, tá? E nós, profissionais, em alguns hospitais a gente tem que fazer para operar, em outros a gente faz por conta própria, tá? Eu, particularmente, faço toda semana, tá? Nesse tempo de pandemia acompanhante, já respondemos. Fatinha, boa noite, bem-vinda. Vê aí, Michele, se tem alguma... O seu João está perguntando aqui, tem varizes, é preciso tirar safena. Tem perigo de embolia para operar? O seu João está perguntando. Assim, naturalmente, todo paciente que já tem obesidade, ele já tem um pouco de má circulação nas pernas, né? Alguns chegam a ter varizes, né? E todos seguem a orientação do seu médico vascular. Muitos já usam meia de compressão, já antes. Anticoagulante a gente já usa em todos os pacientes como preventivo de tromboses e em alguns mais tempo. Então, dependendo do grau de varizes, o que muda é que a gente vai ter que usar anticoagulante durante mais tempo. Agora, compressão das pernas, e a gente durante a cirurgia usa um aparelho que fica fazendo massagem na perna, um aparelho, uma compressão pneumática, que isso melhora a circulação e nunca deixa o sangue ficar parado. Então, tromboses e embolias hoje no nosso meio são raríssimas. Faz muito tempo que eu não me lembro, sinceramente, a última vez que a gente teve algum paciente com qualquer tipo de trombose, tá? Então, mesmo com varizes, a gente está operando normalmente, tá? Tem uma pergunta aqui, eu tenho uma aqui, Avelar, não vejo a hora, tenho uns laudos, falta somente a videoendoscopia e ginecologia. Já posso marcar consulta para agendar? Pode e dar sim, entrada pode no marcar. Normalmente, a endoscopia a gente pede para ser o primeiro exame de retorno. Fez consulta, fez endoscopia, já volta semana que vem, no máximo 10 dias, né? Mas assim que você tiver endoscopia em mão, já vá lá. E com relação aos demais laudos, se você quiser ligar para a Simone, ela te dá uma orientação. Se vale a pena você levar lá já os laudos para ela ou você espera a endoscopia. Dá uma ligadinha amanhã lá, tá? Vamos lá. Wesley, boa noite, bem-vindo. Vamos ver. Michele, vê aí se tem alguma pergunta que você queira responder, tá? Deixa eu ver. Pô, minha irmã, Thaís Córdova. Thaís, minha irmã, um beijo para você. Amo você. Tudo de bom. Minha irmã mora no interior do Paraná. Morava em Cascavel, agora mora em Santo Antônio da Platina. Um beijo aí, um abraço pro meu cunhado. Tudo de bom para vocês. Saúde. Uma pergunta interessante aqui, ó. Todas as comorbidades reduzem após a cirurgia? Eu digo sim. E o senhor? Eu acho que o grande objetivo de cirurgia bariátrica é tratar ou minimizar as comorbidades, né? Então, as que a gente consegue ter controle pleno, todas minimizam, pelo menos, né? Eu diria assim que, na prática, a hipertensão, a maioria dos pacientes entra em remissão da hipertensão e consegue, com o passar do tempo, ficar sem remédio. Mas alguns poucos pacientes ainda mantêm medicamento em dose menor, ou às vezes, em vez de tomar 3, passa a tomar um só, né? Agora, todas as doenças de apneia do sono, gordura no fígado, diabetes, você tem uma melhoria, mas significante. Meu caso específico, eu tinha esteatohepatite, que já é um grau acima da simplesmente gordura no fígado. Já tinha hepatite, inflamação no fígado,
E isso zerou, eu não tenho mais nada disso, né? Eu tinha diabetes, não tenho mais. Eu tenho há 12 anos hemoglobina glicada abaixo de 5,5. Isso quer dizer o quê? Que a minha média de glicemia sempre foi normal. Eu sou definitivamente, depois de 12 anos, eu posso falar. Além da remissão, eu já sou hoje ex-diabético. Era hipertenso, tomava losartana, também não tomo mais. Roncar, não tenho mais, né? E tinha um inchaço grande nas pernas, hoje eu não tenho mais. Então, bens a Deus. Cirurgia, lembrando que é para isso, né? Doutor, já tem uma semana, a Mari, que eu falei com a Simone, estou com todos os exames prontos, tá? Então, Mari, anotado aqui, amanhã eu vou cobrar da Simone para ela entrar em contato com você. Eu quero que agora, nesse momento, você passe um WhatsApp para a Rosana, ela está, inclusive, escutando a gente, naquele WhatsApp de marcação de consultas, Gastromed de marcação de consultas, e fala, Rosana, o Dr. Luiz autorizou um encaixe. Ela vai fazer um encaixe para essa semana, porque é a Rosana que faz a marcação das consultas e não a Simone, sabe? Então, às vezes, a Simone passou para a Rosana está com muito paciente em fila de espera e acabou marcando você para a semana que vem, mas pode dizer que eu autorizei um encaixe, eu ultrapasso o horário amanhã e atendo você amanhã. Amanhã não estou atendendo amanhã. Amanhã, gente, lembrando disso, amanhã tem a nossa ação solidária. A gente teve a campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica durante o mês de maio inteiro para arrecadação de alimentos para famílias carentes nessa época do Covid. E amanhã vai ser a nossa doação, tá? Eu vou lá filmar, gravar, depois colocar para vocês. A gente contou com uma ajuda valiosa da Patrícia e da Cláudia, que são funcionárias e ex-funcionárias do Senado Federal e fazem parte de um grupo de voluntários chamado Liga do Bem do Senado Federal. E a Liga do Bem, juntamente com o sindicato do Legislativo, o Sindilés, eles fazem essas campanhas e nos ajudaram em toda a arrecadação, em toda a logística para armazenamento, e amanhã a gente vai fazer a doação. A gente vai numa comunidade carente. Vai numa comunidade carente amanhã em Samambaia, eu vou filmar, eu vou postar para vocês. Nossa, vai ser uma coisa bem bacana. Nós arrecadamos, em Brasília, um dos recordes do Brasil. Passamos de 3 toneladas em alimentos, né? Que legal! Isso, a gente arrecadou bastante com o carinho de vocês, que doaram pacientes. Legal! Né? A gente comprou algumas, outras equipes, outros cirurgiões, outros colegas bariátricos coletaram bastante alimentos e compraram, a gente ajudou a comprar. E, enfim, foram quase 200 cestas de alimentos, cestas básicas, mais produto de limpeza e mais cobertores, né? Então, que bacana! Na última contagem já tinha dado 3.300 e poucos quilos, né? Então, 3,3 toneladas de alimentos. Obrigado a vocês todos que participaram aí. Graças a Deus, amanhã vai ser eu entendo que é uma satisfação poder fazer uma doação dessa, né? Olha, isso aqui não me pertence mais, eu estou ajudando o próximo, tem tanta coisa boa, né? É verdade, amanhã vai ser muito legal. Vou levar meus filhos, inclusive. Rejane Nogueira, olá, boa noite. Eu gostaria de saber se as possibilidades de redução das taxas de tireoide, das taxas de tireoide depois da cirurgia, né? Assim, hipotireoidismo é muito frequente e a maioria dos pacientes, para tratar o hipotireoidismo, usa o hormônio, né? Usa o remedinho todos os dias, né? A cirurgia, infelizmente, não faz a sua glândula voltar a funcionar plenamente ao ponto de você não precisar mais tomar remédio. Mas, às vezes, acontece, né? Mas, já na maioria dos pacientes, como diminui o tamanho do seu corpo, diminui a quantidade, a dosagem do remédio, né? Então, às vezes, você tomava lá o hormônio da tireoide de 100, você vai passar provavelmente por de 50, às vezes por de 25, porque o seu corpo vai ter menor necessidade, porque diminui o tamanho, tá? E às vezes, quem sabe, a tireoide melhora e você pode ficar sem. É uma possibilidade um pouco menor, tá? Doutor Juju, a fisioterapia respiratória dura quanto tempo após a cirurgia? A gente recomenda que todos façam uma consulta de pré-operatório com a fisioterapeuta e quando for internar já leve o seu respirão, um aparelhinho respiratório que a gente indica e que a fisioterapeuta vai ensinar como usa. E depois que você recebe alta, é orientado você manter mais 15 dias desses exercícios respiratórios que foram ensinados, só que a parte disso você vai estar fazendo as caminhadas e com 30 dias, daí você vai para a academia. Daí com 30 dias você já vai fazer todo esse exercício respiratório na academia, tá? Então, pelo menos 15 dias após. Logicamente. Eu vou ter uma pergunta aqui, ó. Minha esposa fez cirurgia bariátrica com o senhor, vai fazer 3 anos que fez e ela quer saber porque não está menstruando.
não pôs o DIU. É legal que procure um ginecologista, né? Avaliação hormonal. Tem que ver, na verdade, que cirurgia bariátrica faz ao contrário, né? A mulher, quando tem muita gordura corporal, geralmente ela tem um fluxo menstrual irregular, porque ela acaba no corpo dela, por conta da gordura, produzindo muita testosterona, né? Por isso que a mulher bariátrica, às vezes, tem mais espinha, tem acne, né? Tem seborreia, tem mais pelo, tem um fluxo menstrual irregular. E depois que opera, melhoram todos esses problemas. E a mulher volta a menstruar. Para não menstruar e evitar anemia, a gente pede que todas as mulheres que estão ainda menstruando coloquem já o DIU Mirena antes da cirurgia, que evita a gravidez e diminui o fluxo menstrual, né? Se não colocou DIU Mirena e não está menstruando, pode estar entrando na menopausa. Às vezes uma menopausa precoce, né? Daí isso não tem uma relação direta com cirurgia bariátrica, tem a ver com... é bom, importante falar com o seu ginecologista, né? Ou às vezes o paciente que fez bariátrica e a mulher virou atleta, algumas atletas ganham muita massa muscular, isso também pode diminuir o fluxo menstrual ou parar a menstruação. Um percentual de gordura, né? Exato, mas daí o ginecologista tem que fazer dosagem hormonal, ele vai ter que fazer exame. Tá? É importante. A Heloísa da Mata tem um questionamento. Obrigatoriamente tem que colocar o DIU? É o único método hoje recomendado pelos ginecologistas. A gente aprende com eles e nos congressos eles falam. Mulher bariátrica tem um grupo de risco, está num grupo de risco para ter mais problemas de trombose nas pernas. Então, anticoncepcional é uma contraindicação para a mulher obesa, né? A não ser que fosse só a base de progesterona, mas que tem outros efeitos colaterais, né? Então, prioritariamente, DIU Mirena. Eu não posso colocar DIU por algum motivo. Daí o ginecologista vai abrir uma exceção e vai usar algum progestágeno para você, tá? Então, pode colocar o DIU, coloque, é a melhor opção. Tá. Dri, saudades de vocês. Obrigado, querida. Um beijo grande para você. Apareça. Se Deus quiser, a gente já dá um abraço, né? Daqui a pouco, né? Daqui uns dias não vai precisar mais ficar cumprimento. Exatamente. Né? Pelo amor de Deus, né? Legal, gente. Pô, obrigado mesmo. É verdade. Eu vou passar uma orientação da suplementação. O que você acha? Que é importante para eles? Uma pergunta aqui. A Adri também falou aqui. É verdade que o anticoncepcional não tem eficácia depois da bariátrica? Não é garantido, né? Porque você muda um pouquinho a absorção intestinal, então não dá para garantir aquela eficácia de 80 e poucos % do anticoncepcional. Então, não é recomendável. Sem falar que o anticoncepcional também, hoje em dia, deve ser evitado para evitar trombose nas pernas. Tá? Fala, Michele. Fala de suplementação. Então, gente, suplementação. Todo mundo quer saber suplementação básica, tá? Vou falar da básica do pós-operatório da cirurgia bariátrica, que a gente dá muita atenção. A proteína, em primeiro lugar, tá? Por conta desse grande emagrecimento. Então, a suplementação de proteínas é fundamental. A mulher precisa de pelo menos 100 gramas de proteínas de ingestão diária e o homem 120 gramas de proteína. Como tem um estômago reduzido no pós-operatório e não consegue comer ingerir essa quantidade de proteína, a gente acaba suplementando, tá? A proteína geralmente é em pó, que é da forma de whey, ou então proteínas veganas, proteínas da carne, né? Suplementação de cálcio e vitamina D é fundamental. A parte que isola do duodeno, que é a cirurgia, né, que é mais realizada hoje em dia, é a bypass em de Roux. Ela é uma cirurgia restritiva, porque diminui o tamanho do estômago, e desabsortiva, porque isola mais ou menos 1 metro do intestino ali, né, doutor? Mais ou menos assim, 1 metro? Mais ou menos o metro inicial, pula o metro inicial. Essa porção do metro inicial, que é o duodeno, que isola, gente, é o local de absorção máxima do cálcio, tá? Então, por isso que é muito importante que vocês sejam suplementados com cálcio e vitamina D no pós-operatório, e, se possível, outros nutrientes que formam osso também, tá? Só que, assim, existem vários suplementos de cálcio. O mais comum, que a gente encontra com mais facilidade, de mais baixo custo, é o carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio, ele precisa de um meio ácido para ser absorvido. Como o estômago é diminuído, não tem aquela mesma liberação do suco gástrico, então fica deficiente essa absorção, tá? Então, a melhor forma, o que a gente mais prescreve, é a forma de citrato de cálcio, que não depende desse meio ácido. Tranquilo? Coloca um joinha para eu saber se vocês estão entendendo, tá?
Então, o citrato de cálcio, ele é mais biodisponível. O que significa isso? Nosso organismo aproveita muito melhor, tá? Níveis ideais de vitamina D é entre 50 a 80. Então, vocês fiquem de olho lá achando que 30 tá abafando. Não tá, não. Então, vamos melhorar esses níveis de vitamina D, tá certo? Para a gente melhorar essa absorção. E, assim, tem um nutriente fundamental para melhorar a absorção de cálcio, que é o magnésio. A relação cálcio-magnésio é então de 2 para 1, ou então de 2 de cálcio para 1 de magnésio, então 2 de magnésio para 1. Se a gente puder sempre ter uma associação de magnésio para a gente melhorar essa absorção, melhor ainda, tá certo? Olha só, B12. Michele, só um comentário aqui. A Larissa escreveu aqui: 10 anos de operada com o Dr. Luiz, 10 anos com suplementação. Belo comentário. Isso aí, né? Parabéns, Larissa. Isso aí, arrasou. É para sempre, exatamente, né? Suplementação de B12. Vai lá. É importante, né? Por conta dessa questão do estômago também diminuído. Então, a gente está sempre monitorando a B12 de vocês, entrando com suplementação. A via mais interessante, custo-benefício, é a injetável, tá, gente? Então, a forma de administração. Então, geralmente, vocês recebem a injeção de B12, tá? Ferro, ômega 3, polivitamínicos é necessário também, é de uso contínuo, faz toda uma diferença. Quem deixa de tomar polivitamínico 15 dias já sente aquela indisposição, né? Então é bem importante estar sempre suplementando também, tá bom? Olha, Michele, a Adri perguntou de novo: doutor, se me operou há 3 anos, preciso tomar proteína sempre? Tá respondido. Tô me sentindo meio fraca. E, pelo jeito ela não está tomando. E qual o prazo que tenho que tomar a B12? Por quanto tempo a gente toma B12? Para sempre também, tá? A gente só vai avaliar os exames e fazer os ajustes necessários, mas é avaliação eterna. Hoje em dia, Michele, eu uso, que você, inclusive, eu comecei a usar por sua causa, eu comecei a tomar B12 sublingual. Ela é gostosinha, é ótimo. Derrete debaixo da língua. É uma forma bem fácil. É maravilhoso, né? É mais fácil, porque as pessoas queixam muito de dor, né? Por conta da injetável. Porque, pessoal, lá no começo, logo que eu opero, o paciente não tem uma absorção muito boa, né? Então, a gente precisa fazer, às vezes, o complexo B injetável. A gente prefere fazer o citoneuria em injeção, porque a absorção é melhor. É B1, B6 e B12. E a pessoa toma injeção durante alguns meses, né? Mas depois tem essa opção de usar comprimidinho, que derrete debaixo da língua, que é uma opção bem mais fácil, né? Sim, sim. Muito bem, muito bem. Maravilha, maravilha. Vamos ver aqui. Usei essa, mas não deu efeito a sublingual. Enfim, eu acho que vale a pena, às vezes, trocar de marca, né? Porque a absorção debaixo da língua é uma absorção muito rápida de todos os medicamentos. É que, lembrando que, às vezes, a dose não está adequada, né? A sublingual tem a de 500, tem a de 1.000, tem a de 2.500, tem a de 5.000. A dosagem vai aumentando, não é todo mundo que absorve igual, né? Sim. O Paulo, Michele, o Paulo Reis perguntando aqui: no pré-operatório, devo tomar alguma suplementação ou somente a dieta me auxiliará na perda de peso? Toma suplemento? No pós ou no pré? Muitas vezes é necessário sim, tá? Só que às vezes quando vocês chegam muito em cima da cirurgia, a gente não tem muito tempo de suplementar no pré, não. Mas se possível, a gente conseguir suplementar é bem interessante. Ok. É muito raro alguém que não tem uma deficiência, né, Michele? É muito raro, né? A gente hoje em dia precisa de pelo menos 45 nutrientes diferentes para cada célula. E a gente tem muitas células, 100 trilhões no nosso organismo. Então, com a nossa alimentação mais processada, industrializada, né, mais deficiente de vitaminas, minerais, de frutas e verduras, a gente não consegue suprir isso, não. É verdade. Alguém perguntando aqui, a Leila, sobre meias que tem que comprar antes ou após a cirurgia. Então, assim, muitos anos atrás, alguns centros de excelência em cirurgia bariátrica, vou pegar o exemplo lá em São Paulo, de um hospital de lá, eles começaram a substituir o uso de meias elásticas por enfaixamento das pernas. Por quê? A meia elástica ela é boa para a batata da perna, para a panturrilha, sem dúvida. Só que a meia que a gente usa, ou usava, ela vem até o meio da coxa.
E como a gente opera pessoas que têm a coxa grossa, por vezes o elástico começava a fazer garrote na coxa Comprimir, né? e gerava um torniquete, gerava um problema contrário, a gente gerava um problema de má circulação. Então a pessoa às vezes tinha que Entendi. cortar com tesoura elástica, a meia enrodilhava. E, enfim, a gente já tem mais muitos anos que a gente usa enfaixamento das pernas e por cima coloca bota massageadora pneumática no centro cirúrgico, né? E a pessoa, como ela é orientada a sentar aos poucos, levantar e caminhar no mesmo dia, a gente nunca mais teve problema nenhum de trombose, faz muitos anos, porque as pessoas estão... Caminhar é o mais importante no mesmo dia, né? Então a gente hoje em Sim, dia não usa mais meia de rotina e a pessoa não tem sim. esse gasto adicional. Se ela já tem a sua meia em casa, leva para a gente no consultório que a gente vê. Se não estiver apertando na coxa, a gente libera para usar sem problema algum, tá? Uhum. Muito bem. Aqui a Samara, dói quase nada a B12. Injeção de citoneurin, a aplicação dói se for feita muito rápida. Se aplicar bem devagarinho, ficar lá 1 minuto e meio lá aplicando, não dói nada, né? E eu te Olha que falo por beleza. experiência própria, né? Sempre o ideal é o paciente deitado de lado, injeção bem devagar. Agora, aplicou de pé, rapidinho, em 5 segundos, daí vai doer, tá? Então, é técnico dependente, tá? Então, Paulo, respondido, pré-operatório tem que tomar suplemento. A maioria da população tem alguma deficiência. Vitamina D é a mais comum delas, a gente orienta até para melhorar a imunidade. Você já tome tudo isso Aham. antes, o que estiver faltando, vai repondo antes, tá? Muito bem, muito bem. Pô, muita gente, hein? Nossa, obrigado pelo Legal, carinho. né? Legal, Olha nossa. aqui, ó, o doutor Luiz tem um amigo que perdeu o pai e a mãe para a obesidade. E Olha aqui, atualmente ele está com 148 quilos e com pressão alta. Há alguma possibilidade de atendê-lo, mas infelizmente não tem convênio. olha só. Vamos lá, vai lá, vamos tentar ver o que é possível para ajudar, né? Estamos à É, disposição. De repente a exatamente, gente não teve exatamente. jeito, a gente tenta encaminhar para o hospital público, vamos ver, algum jeito a gente tenta ajudar, tá? Pelo menos Mandar um orientar, abraço, né? como que é? Orientar essa pessoa, né? Lógico, vai lá para a gente ver seu caso, a gente faz uma consulta e orienta, tá? Mandar aqui um abraço, um carinho especial para um outro cirurgião bariátrico lá de Fortaleza, o doutor Felipe Vento, que entrou na live aqui. Felipe, grande abraço, meu irmão, tamo junto. A gente tava junto numa live essa semana que passou e agora você está aqui prestigiando a gente. Obrigado pelo seu carinho, meu irmão. Tamo junto, estamos na mesma linha de pensamento, estamos na mesma lida, né, meu velho? Obrigado. Uhum. Vamos lá, vamos adiante. Posso tomar a Dinha? Posso tomar algum polivitamínico? Pois devido à pandemia estou sem fazer exercício. Algo para aumentar a massa muscular, malhando em casa mesmo. Mas nem sempre todos os dias, né? Dinha, independente de estar em casa ou não estar em casa, quarentena ou não, todos os suplementos são para sempre. Então, às vezes a pessoa fala assim, doutor, a proteína serve para me ajudar a recuperar a massa muscular quando eu faço exercício? Serve, ajuda. E quando eu não estou fazendo exercício, a proteína serve para quê? Para você não perder tanto músculo, né? Então, seja para Sim. você recuperar o seu vigor físico ou para não perder tanto vigor, a proteína é mandatória. E você viu, a Michelle falou para Uhum. vocês que vocês vão precisar entre 100 e 120 gramas por dia. Se você comer muito caprichado, proteína em todas as refeições, você não vai chegar nem nas 40, né? Todo dia Exatamente. está faltando de 60 a 80 gramas da sua suplementação. Então, o paciente bariátrico de longo prazo com mais sucesso é aquele que fala assim, olha, eu tenho 10, 15 anos de cirurgia, eu tomo proteína todo dia e faço umas 4 horas na semana de atividade física. Esse ganhou. Esse é o paciente de sucesso, é o paciente que entendeu a nossa missão, que é mais do que operar, Uhum. é ensinar o que precisa mudar depois da cirurgia, tá? Muito Esse bem. é o grande lance, né? Essa mudança de estilo de vida. É uma conquista fundamental. E para isso a gente A precisa ter esse Carolina Boaventura, saudades, vocês mudaram minha vida. Obrigada. Você é muito querida, Carol. Operada há muitos anos, né? Querida. legal. Obrigado, querida. Apareça, apareça. Tá? Muito bem. A Jéssica aqui, Jéssica toma mês a mês o citoneurin, 2 anos de bariátrica, a injeção do ânimo. Então, assim, muitos pacientes falam assim, pô, de vez em quando eu tô meio cansado, meio desanimado, eu tomo uma injeção de complexo B e me dá um up. Isso é bem frequente as pessoas falarem, né? E tem É. gente que prefere tomar a injeção porque acha prático, que depois de Ah, muito tempo de operada, a pessoa vai tomar uma a cada 3 meses. Não vai precisar tomar todo mês, né?
E a pessoa, e a vantagem é que a injeção de complexo B é muito barata. Né? 10, 12, 15 reais no máximo, dá para 3 aplicações. Né? Diferente do comprimidinho, né, Michele? Que o sublingual, ele é legal, mas é caro, né? O custo é maior. Então, bacana, injeção do ânimo, isso acontece mesmo, tá? Gente, sempre tem um jeito. Sempre a gente está com alguma fraqueza, algum cansaço, algum problema, é porque alguma coisa a gente não está fazendo direito e essa é a nossa maneira, é a maneira do nosso corpo reclamar, né? Então, sempre que a gente chegar nesse ponto de alguma deficiência, alguma fraqueza, algum cansaço além do normal, não deixe de voltar, né? Bota teus exames em dia, volta no Michele, começa a retomar a tua suplementação, nunca é tarde para começar, né? E não importa se tem pandemia, não tem pandemia, as nossas necessidades continuam as mesmas, às vezes até aumentam as nossas necessidades, porque a gente não está comendo direito, né? Pô, tô na Com pandemia, certeza. não tô comendo tão bem, tô comendo mais bobagem, né? Então daí que a gente precisa regrar a nossa vida. Então voltem. Não, e as pessoas estão voltando da pós-pandemia agora com aumento de 5, 7 quilos nesse período de quarentena, né? Foi puxado. Assim. A Nara está perguntando aqui, Michele, qual que é o nome do citoneurin sublingual, né? Complexo B sublingual tem várias marcas na internet, que geralmente são importadas, né, Michele? E tem uma agora que é nacional, né? Tem uma nova agora, né? Da Marjan. Tem a da Marjan, né? Que é acho que é a B12. 12-mast, né? 12-mast. Ou a forma manipulada, né? Geralmente tem essa da Marjan e tem a manipulada. A manipulada é metilcobalamina ou cianocobalamina. Tá? Perfeito. Ou seja, Nara, tem que passar na consulta lá para ver como que tá e ver qual que vai ser a dosagem que você vai precisar. Daí, ver as várias opções que tem ou manda manipular, tá? E lembrando, gente, que hoje tem muita facilidade, a gente tem vários sites na internet que a gente consegue comprar produtos importados, eles se entregam em casa. A coisa tá bem fácil, hein? É só ter a dica, a Michele passa para vocês durante a consulta, tá? Hoje estou mantendo a minha B12 bem e faço a cada 4 meses, viu? Tinha falado 3, ó. A Larissa aqui a cada 4. Legal. Obrigado, Larissa, tá? Samara Beltrão, beijo, Samara. Só precisa fazer exercício físico no dia que comer alguma coisa? Atividade física, bom seria, vou fazer todo dia um pouco, vou ter uma regularidade, né? Por isso que eu brinco sempre, né? Você faz atividade física com a mesma frequência com que você come. Se você comer todo dia, olha só. Todo dia, né? Mas, se come todo dia, só não comer. Só não comer sábado e domingo, tudo bem? Pois é. Mas 4 horas semanais é o recomendável pela Organização Mundial de Saúde, pelo menos 4 horas semanais. Eu penso que todo paciente barato deve ter uma rotina. Eu vou caminhar 30 minutos todo dia em passo acelerado. Todo dia. Todo dia, quer dizer, sábado, domingo, Natal, novo, feriado, 30 minutos todo dia. E vou tirar umas 4 horas na semana para fazer peso. Para tonificar e recuperar o músculo que a gente vai perdendo naturalmente com o passar dos anos. Tá? Bacana. Vamos ver aqui. A ideia é tirar esse cérebro da zona de conforto. Dalila, meu esposo, depois que operou, ele está meio sentado, deitado, e às vezes a vista escurece quando levanta, né? Então, assim, Dalila, eu vou te contar, no começo, quando a gente perde peso muito rápido, muda um pouco a circulação do nosso corpo. Às vezes o sangue que tem que voltar das pernas para a cabeça sobe mais devagar, porque aquela musculatura está mais flácida, e se a gente levanta muito rápido, às vezes dá uma tonteada. À medida que a gente vai tendo uma boa suplementação e vai fazendo atividade física, vai recuperando vigor, isso desaparece ou ameniza muito. A gente deixa de ter essas coisas, né? Então é importante, se seu esposo está persistindo com isso, né? Dependendo do tempo de cirurgia que ele tem, alguma coisa está errada. Então a gente vai precisar ver exame, suplementação, ver pedido de densitometria de corpo inteiro, ver composição corporal, ver como que está a massa muscular, ver o que faz exercício, tem que fazer consulta para a gente ver. E se em último caso não achar nada que justifique, a gente vai pedir daí, vai orientar você, vamos no médico, no cirurgião vascular, vamos no neuro, daí vai atrás de outras possíveis causas, tá? Muito bem. Michele, quer falar alguma coisa? Responder alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Posso tomar algum polivitamínico, pois devido à pandemia... Ah, tá, já respondemos, né? Sem fazer atividade física. Deixa eu ver se tem mais aqui.
Juju Torres perguntando, tem que usar alguma cinta de compressão após a cirurgia? Ju, não. A gente não quer que você fique com a barriga apertada, porque isso altera a nossa respiração profunda. A gente quer que faça fisioterapia respiratória, quer que volte a fazer caminhada, respirando profundamente, tá? E a cinta acaba prendendo um pouco isso. A gente usava cinta antigamente, na época das cirurgias abertas, com corte, que a pessoa precisava lembrar de não dobrar, não carregar peso, e a cinta dava uma travada. Hoje em dia, que a gente só opera por laparoscopia, por furinhos, não. A gente não recomenda a cinta, tá? Salvo raríssimas exceções, tá? Doutor Daniela Fernanda Ferreira Miranda, fiz exames em Goiânia e tive minha cirurgia autorizada. Posso mudar de ideia e operar com o senhor? Pô, estamos totalmente à disposição, gente, tá? Os exames que são feitos são basicamente os mesmos, os laudos necessários são os mesmos, né? O que vai mudar, às vezes, é a chatice da equipe. Às vezes a gente é mais chato, mais exigente. Eu acho importante você primeiro tomar suplemento que a Michelle te passar, melhorar a vitamina D, perder o peso, fazer um pouco mais de fisioterapia respiratória e estar 100% para operar. Essa é a única coisa que às vezes muda é a rotina de cada um, né? Mas os exames, o pré-operatório é totalmente o mesmo. Estamos totalmente à sua disposição. Pô, obrigado pela deferência, tá? Passa legal, né? Pô, seja bem-vinda, né? Uma honra para nós poder te cuidar, tá? Mesma coisa, liga lá no consultório, falou, eu estava na live, o doutor Luiz autorizou um encaixe, você vai lá, tá bom? A Leila está perguntando em relação à queda de cabelo. Amanhã eu vou fazer uma live falando só queda de cabelo, falando vitaminas, minerais que influenciam na queda de cabelo, falando da proteína, da importância da proteína, tá, Leila? Aparece lá no meu Instagram. Amanhã, mas a proteína é fundamental. Amanhã às 20 horas. Amanhã é quarta-feira. Qual que é o teu dia Instagram? 10. Qual que é o Instagram, Michelle? É Michelle _ Bezerra Nutri. Tá. Michelle _ Bezerra. O que? Nutri. Ok, beleza. Não é Mimi Bezerra. Não, isso é da década de 30. Tinha um Mimi Bezerra, não tinha? Já teve, já no passado. Nossa, acho que eu nunca vi tanta gente nessas nossas lives aqui, queridos. Pô, obrigado. Bacana, né? Muita pergunta. Ô, gente, eu queria pedir uma coisa para vocês. Depois dessa live aqui, o doutor vai salvar essa live, depois vocês comentarem o que vocês mais acharam interessante, tá? Na live, o que vocês aprenderam, o que ficaram de dúvida, que é bem legal. E toda vez que vocês apertam um coraçãozinho aqui, vocês ajudam a divulgar a nossa live para mais pessoas terem esse conhecimento e assistirem também. Pô, legal. Eu também nem sabia dessas coisas. Que bom. Eu tô aprendendo. Maravilha. Bom demais. Bom demais. Muito legal. Muito legal. Então, gente, eu diria assim, né? Para desmistificar um pouco essas pessoas que não operaram ainda, ou os que operaram poderem ajudar os outros, é que hoje os critérios de indicação cirúrgica são absolutos. Ou eu tenho indicação ou não tenho, ou eu preciso ou não preciso. Os pacientes mais graves, mais metabólicos, mais diabéticos, mais hipertensos têm que ser operados com mais prioridade. Perder peso faz parte de um bom preparo ético. O paciente vai chegar na cirurgia numa condição melhor, tá? E suplementação e alguma atividade física é a base do sucesso do paciente bariátrico, né? Ah, fiz bariátrica, não tomo nada, não faço nada para recuperar meu vigor físico, eu acho que você não deveria ter operado. Então, esse tipo de seriedade, de comprometimento, esse compromisso com a sua saúde é muito importante. Só que é difícil na nossa vida corrida hoje em dia a gente conseguir fazer sozinho. Por isso eu sempre falo, família é fundamental para nos ajudar. Então a gente tem que ter companheira, filho, irmão, parente, pai, mãe, que ajude a gente, vamos lá fazer um exercício, vamos fazer uma caminhada, eu tenho na comida aqui, tem comida na mesa para você, você não vai ter que comer miojo, nem comer bobagem. A gente precisa desse apoio, isso é uma coisa muito importante. Certo, Michelle? É isso mesmo, gente. E, assim, o grande lance da cirurgia, quando a gente consegue estimular vocês a essa mudança de estilo de vida, tá? Porque isso é o que determina o sucesso de vocês. Que vocês começam a aprender, ter uma rotina, aprender horário de alimentação, começarem a gostar a procurar uma atividade física prazerosa, como é
começar a fazer aquela atividade física. Então, e tomar a suplementação certinha, aí a gente fica tranquilo que vocês vão lá nos ver a cada 6 meses ou a cada 1 ano e tá tudo bonitinho, né? Perfeito, exatamente. A Dinha perguntando aqui que tem um amigo que perdeu pai e mãe para a obesidade e está atualmente com 148 quilos, hipertenso, só que não tem convênio. Perguntando se eu posso atender. Gente, as pessoas que não têm convênio são indicadas, são de casa, são amigos e pacientes nossos. O que a gente fala para as meninas lá no consultório, pode cobrar metade da consulta, não tem problema, tá? Então a gente faz pela metade do preço para poder dar uma condição de atendimento Ajudar, né? e ajudar, dar uma orientação e às vezes encaminhar se a pessoa não consegue operar, né? E particular a gente pelo menos dá uma orientação, tá bom? Estamos à disposição. Fernanda, boa noite, obrigado. Yara, bem-vinda. A Adriana falando, você está embaçada, doutora Michele. Michele, eu não estou nem te vendo também, não aparece mais tua figura. Sério? Eu não sei o que aconteceu. Mas o importa é que a gente está escutando. Estamos escutando, já está valendo. Que bom. Né? Muito bem. Doutor, muito bom resultado pós-cirúrgico, Helena. Pô, legal, Helena. O resultado, a cirurgia tem os efeitos esperados. O que transforma um resultado razoável num bom resultado é a sua dedicação, é seguir as nossas orientações. Isso faz a diferença. Parabéns para você. Muito bem, muita gente boa, muita gente conhecida. Os que a gente não conhece, bem-vindos. Voltem sempre, apareçam. Estamos aí, né? Estou terminando, a Tati Macedo, estou terminando meus exames para voltar e ter mais qualidade de vida. Amém. Termine logo, priorize sua vida, sua cirurgia. E lembra, né, Tati? Depois que estiver tudo pronto, vai demorar pelo menos mais um mês ainda para o plano liberar, né? Então, vamos atrás. Eu entendo todos, gente, que muita gente fala assim, pô, nessa época de pandemia, doutor, a gente está com dificuldade de fazer exames, né? E às vezes eu tenho ligado. Hoje foi um colega lá que estava com algum problema de saúde, precisando de um proctologista e não conseguia. A gente tem amigos. Eu liguei para um proctologista que eu sei que está atendendo. Eu falei assim, Luiz, pode mandar aqui que eu vou atender. Então, vão lá que a gente, se não conseguir de um jeito, liguem para a gente e a gente dá indicações para vocês, de qualquer profissional. Infelizmente, existem poucos endocrinologistas que atendem convênio, né, em Brasília. Então, às vezes a pessoa não consegue, a gente indica um outro, sempre tem uma outra opção, tá? A Mara aqui, Dr. Luiz, um excelente profissional, cuida muito bem dos seus pacientes. Obrigado pelo carinho, Mara. E você ajuda também, sempre presente lá no centro cirúrgico, nos ajudando. Obrigado pela tua atenção. Beijo para vocês e para a Vânia, viu, Nara? Queridas, faz tempo que a gente não vê, mas um beijo para vocês. Que bom que você está aqui. Exatamente, beijo para você. Né? 7 aninhos de operada, que beleza. 7 anos, beijo para você e para a mãe, Nara. Que legal, sensacional. Muita gente. Você sabe uma coisa interessante dessas lives? Que as pessoas que normalmente não aparecem nas palestras. Aparecem aqui, né? Aparecem aqui, né? Porque nas palestras presenciais só vão pessoas que não operaram ainda, que querem operar. Verdade. Aqui a maioria, acho que dos pacientes aqui, das pessoas, são pessoas já operadas, né? É onde a gente revê as pessoas, né? Muito bom. As pessoas, né? É um carinho, pô, legal, muito bom. Legal mesmo. Legal. E acaba que a gente em casa, a vantagem dessas lives, a gente chega meio correndo, mas a gente tá mais tranquilo, mais sossegado, né? Tô na minha cadeira, né? Tá fluindo melhor, né? Que bom. É verdade. Muito bem, muito bem. Pergunta, doutor, quanto custa uma cirurgia bariátrica? Você tem que pagar, primeiro que depende do hospital, né? Você tem hospital de todos os preços, dos menos caros aos mais caros, né? Logicamente, todos os hospitais que têm todos os quesitos mínimos necessários de qualidade, tecnologia, segurança e UTI para fazer cirurgia, tá? Então, dependendo do hospital, sai mais ou menos caro, mas além do hospital, tem hospital, anestesista, todo o material cirúrgico e mais equipe, né? Então, hoje, operando em material de primeira linha, né? Todo o material impecável, 100% descartável, em hospitais com toda a infraestrutura, com boas equipes, você vai gastar aí 25 a 30 mil reais, dependendo do hospital, tá? Vamos lá. Minha irmã tem 3 anos de operada e não consegue comer comida sólida e só está comendo sopas e cremes, etc. Né?
Pois olha, não dá para falar assim sem saber qual que é o caso, que técnica que fez, o que operou, mas o que eu recomendaria, voltar na equipe que operou, né? E voltar e fazer endoscopia o mais breve possível, né? O paciente bariátrico, na verdade, ele não pode ter problema nunca. Primeiro porque no primeiro ano ele está a cada 3 meses, depois de um ano está a cada 6 meses. Se ele tem algum problema, ele volta antes, ele tem equipe de referência, né? É, Você a gente volta na acompanha de pertinho para isso, né? Estou voltando. Como você tem retorno sempre, você sempre está falando com a nutricionista, com a Michelle, com a psicóloga ou com algum dos médicos da equipe. Então, doutor, comecei a dar uma meia entalada. Já faz exame, né? Então, não deixa as coisas passarem, né? Então, faz exame para ver como que tá. Às vezes tem uma úlcera, tem uma gastrite, tem alguma outra coisa que esteja gerando problema, né? Então, tem que ver, tem que fazer exame, tá? Ó, operado há 3 anos, estou desgarrada, Ana Renata, mas estou voltando. Então tá bom. Então volte mesmo, né? Sempre é tempo, né? Nara, estou com medo das broncas do Dr. Luizinho. Pode vir que eu vou dar bronca com carinho, tá? Mas vou dar sim. Porque o meu compromisso com vocês é que nem aquela coisa de pai. Pai tem que puxar a orelha de filho para o filho comer direito, tomar banho direito, fazer as coisas direitas. E o paciente bariátrico, bem cuidado, é uma pessoa que está bem de saúde, está plena, aumentou sua qualidade de vida, aumentou sua expectativa de vida. E isso, infelizmente, só acontece se a gente manter nossa rotina, tá, gente? Então, a condição, né, do filho, quem ama cuida, né? Isso é importante, sabe? Nós, seres humanos, a gente precisa, às vezes, ser cobrado porque a gente entra numa zona de conforto, isso é natural, a gente se acomoda. Perdi peso, tá bom, já não preciso fazer tanta dieta, tanto exercício, e daí vocês vão ver que com o passar do tempo a roupa começa a ficar mais apertada, o peso nem mudou muito, o peso está mais ou menos igual, mas a roupa está mais apertada. Por quê? Porque você perdeu o músculo e ganhou gordura, o peso ficou igual. A composição aí diferente, né? Né? Então volte que a bronca vai ser com carinho, tá bom? Doutor, acho que já estava vencendo daqui a pouco de novo, viu? Nosso... Agora vamos acabar, eu vou acabar, vou jantar. Eu cheguei em casa voando, acho que 7h05 para começar a live. Também vou jantar agora. Agora vamos dar um cheiro na família aqui, vamos jantar. Isso. E agradecer o carinho de todos vocês. Eu acho que, independente da gente voltar às nossas reuniões presenciais, que tem como mais enfoque o pré-operatório, eu acho que a gente mudou a nossa vida, né? Em termos não só por conta de cuidados de saúde, de higiene, de álcool gel, de máscara, essas coisas. Eu acho que algumas coisas vieram para ficar para sempre, né? Mas o que melhorou muito foram essas lives. A gente tem muita reunião, encontro científico hoje, o encontro com pacientes. Por lives, isso facilitou a vida das pessoas, né? Então, eu acho que isso não vai acabar mais. Eu acho que a tendência agora é essa, né? O mundo virtual. Por mais que a gente volte às palestras presenciais, que são importantes, que pessoalmente a gente consegue ter alguma outra transmissão de conhecimento, eu acho que essas lives, nossa, vieram para ficar. A gente vai continuar fazendo, às vezes com outros enfoques, para discutir outros assuntos, mas eu acho que acaba sendo produtivo para todo mundo, né? Para nós também, para a gente é sempre um crescimento, escutar vocês, a gente sempre aprende e acaba sabendo um pouco do pós-operatório, da vida de vocês, né? Então, gente, obrigado pelo carinho mais uma vez, tá? Tamo junto, tá? E obrigada pela atenção de todos vocês também, gente. Muito legal as dúvidas, muito bem esclarecedor, né? Maravilha. Vamos colocar essas dúvidas aí, perguntas e respostas no YouTube, que vai ficar bem interessante, né, doutor? Isso mesmo. Vamos gravar aqui e vamos trocando ideia aí online, tá bom? Beijo para todos, tudo de bom. Então tá, gente. Boa noite a todos vocês. Obrigada pela presença. Amanhã na live às 20 horas, lá no meu Instagram, tá? Sobre queda de cabelos. Queda de cabelo, tá? Vamos falar só disso. Todo mundo que só fala disso. O meu já caiu, viu, Michelle? Eu não vou entrar que o meu já caiu, tá? Tudo bem, tá perdoado. Um beijo. Tchau, gente. Gente, boa noite. Um beijo. Tchau. Obrigada. Saúde para todos aí, para a família. Até mais. Pra gente, pra todos. Tchau. Tchau.